Aluno entra numa sala de aula com uma faca e esfaqueia o colega numa escola pública de Vitória, no Espírito Santo. Foi em março desse ano. E eu, daqui de Barcelona, vi as notícias, ouvi a comunidade educacional, escolar, e hoje, no dia 7 de abril, Dia Nacional de Combate, Prevenção e Conscientização ao Bullying, me pediram para comentar. O que eu posso comentar? Tristeza, arrependimento, enquanto professor, enquanto artista, enquanto pesquisador sobre violência na escola, eu me sinto impotente, fraco. Como vítima, me sinto culpado. Como é que isso pode acontecer em uma escola que eu tive a oportunidade de estar lá, apresentar meu trabalho para a gestão educacional, meu currículo, os projetos de formação para professores, palestra para alunos, familiares. E até hoje não receber nenhuma resposta. E perceber que essa gestão, essa secretaria, essa política talvez não esteja interessado em, de certa forma, conscientizar, combater e prevenir a violência na escola, o bullying. E ainda mais pensando que a gente tem leis para isso, leis que ditam como obrigatoriedade e dever dessa escola, dessa unidade escolar, dessa secretaria, que ela tem deveres a cumprir com os alunos relacionados a esse tipo de violência, ao bullying. E imaginar que essa prática, ela hoje é crime, desde 2024. E a todo instante, reincidentemente, a gente vê cenas de crime como aconteceu nessa escola. E o que fica me amargando e me enxugando o coração é entender quando que esse educador, esse familiar, esse diretor escolar, essa coordenação pedagógica vai pensar em realmente, efetivamente, pelo menos cumprir a lei e não de repente deixar sem resposta. Eu não digo isso só por mim, que trabalho, que vivo enquanto artista, enquanto educador, enquanto profissional que promove a saúde através da arte, através da educação, mas é pensar, será que a gente está silenciando, invisibilizando essa dor, esse sofrimento, normalizando essa violência dentro da escola, deixando acreditar que é brincadeira? Uma brincadeira que leva à depressão, uma brincadeira que leva à alta ansiedade, uma brincadeira que leva à evasão escolar, uma brincadeira que leva à morte. E quando eu falo morte, é a morte física, é a morte emocional, é a morte espiritual, é a morte social, é a morte profissional dessa criança, desse jovem, que se torna um adulto talvez impotente, com a sua saúde mental abalada. E eu pergunto para você, até quando? Então, hoje, e não só hoje, dia 7 de abril, mas eu acho que isso tem que ser todo dia, diariamente, porque a violência ela está banalizada, ela está normalizada e isso não é normal, não é natural. Então, o comentário, a pedido que eu tenho que fazer é o que essa escola, a partir desse momento ou de outros momentos que vão vir a seguir, porque se não tem uma prevenção, se não tem atividades curriculares e extracurriculares, ainda assim, isso vai se perpetuar, vai continuar. E essas crianças, esses jovens que
vivenciaram essa situação de violência. Como é que está eles? Eles estão passando por alguma atividade psicológica? Eles estão, de alguma forma, sendo amparados, acolhidos? Quais processos, quais atividades estão acontecendo com essas crianças que viram, e ver é sentir? O que passa pelo pensamento de cada uma delas? Como que está esse agressor, que possivelmente é uma vítima agressora que, depois de tanta violência, de tanto sofrimento, ele quis exterminar, acabar com isso que o persegue? Que poderia ser de outra forma, ele poderia decidir acabar com a dor dele, tirando a própria vida. Então eu fico aqui pensando e perguntando: até quando? E perguntando a essas escolas: o que vocês realmente estão fazendo? O que realmente vocês estão se preocupando? E perguntando a essas famílias: você que está aí, que tem um filho dentro da comunidade escolar, será que você, de alguma forma, está educando com violência? Será que, de alguma forma, você não pode cuidar de que a escola tenha o que a lei pede? Assessoria psicológica, atividades curriculares, extracurriculares, para que de alguma forma isso acabe. Porque pensar nessa vítima de bullying é pensar nessa vítima de violência. Quando eu digo vítima, não é só o agressor, não é só a vítima por si só, mas o observador e o agressor, todas as pessoas envolvidas se tornam vítimas. Porque isso fica registrado no sentir, no pensar, no cotidiano. E nem todos que viram uma situação dessa vão saber lidar com isso. Sem um apoio psicológico, psiquiátrico, sem atividades que possam refazer essa forma de se relacionar com a sala de aula. Porque muitos deles não vão querer ir para a escola. Porque a escola não é um lugar, um ambiente pacífico, acolhedor, afetuoso, mas sim um ambiente que possivelmente eu posso ser agredido e morto. E agredido e violentado. Então é isso, eu deixo a minha mensagem, o meu comentário. Eu sou Victor Meirelles, artista, arte educador, ativista na promoção da saúde, doutorando do Instituto de Psicologia da UFRJ, mestre em psicossociologia e também doutorando em Psicologia da Educação na Universidade de Barcelona. Se você acha que esse vídeo de alguma forma te tocou, compartilha para ver se a gente diminui tanto sofrimento. Obrigado.